Olá, que bom você aqui de volta. Hoje nós teremos a nossa terceira lição. E eu fico muito feliz de saber que você está aqui junto da gente nessa caminhada do estudo da palavra de Deus. Hoje estaremos na terceira lição, Humanidade Pecadora. Esse é o tema dessa lição de hoje. Uma realidade que faz parte da vida de todos, da minha e da sua. E nós vamos falar hoje a respeito disso, que é importante. Nem sempre é agradável saber, né, ter confrontado os nossos erros, nossas falhas, mas precisamos entender melhor sobre a nossa natureza pecaminosa. Somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. É o que o texto bíblico nos fala. Você já parou para observar ao seu redor quantas pessoas que são pessoas boas e quantas pessoas são pessoas más? Normalmente nós queremos nos comparar com as pessoas más para nos sentirmos como pessoas boas. Isso é cômodo para nós. Nós pensamos assim, ó, eu não sou como o criminoso que rouba o outro, eu não sou como o criminoso que mata o outro. Eu não faço a maldade que o outro faz. Logo, eu sou uma pessoa boa. Isso é cômodo para nós. O fato é que nós devemos nos comparar com um padrão correto de comparação. E qual é o padrão que a Bíblia nos apresenta para podermos nos avaliar? Qual é esse padrão? É o Senhor Jesus Cristo, o homem, Deus, que viveu entre nós sem pecado, viveu amando, fazendo o bem e nunca prejudicou ninguém. Pelo contrário, inclusive ele veio e fez o maior benefício para mim e para você, que foi morrer por nós pelos nossos pecados. Bom, quando nós vamos nos comparar com Cristo, aí nós nos vemos de fato pecadores. Se nós compararmos com o criminoso lá na cadeia, de fato somos melhores do que ele. Aí olhe lá, hein? Mas quando nós nos comparamos com Cristo, nós nos decepcionamos com nós mesmos e somos obrigados a aceitar que somos pecadores. Queria usar uma ilustração. Alguma vez você foi no supermercado e comprar frutas e chegando ali na banca havia várias frutas, as frutas estavam estragadas, estava muito ruim, né? Todas as frutas estavam estragadas. Mas você queria comprar aquela fruta por algum motivo, ou porque estava com preço muito barato, e apesar das frutas estarem estragadas, haviam aquelas que eram melhores do que as outras. Tinham parte estragada, mas boa parte estava boa. Então você passa a escolher entre as frutas estragadas as menos estragadas para poder levar. Isso significa que as frutas que você separou, elas eram perfeitas pelo fato de não estarem tão ruins como as outras? Claro que não, né? Também eram frutas estragadas, parcialmente estragadas, em condição melhores do que as outras, mas também estragadas. Bom, quando nós falamos sobre sermos pecadores, nós precisamos também trazer esse conceito para nós. Como eu disse anteriormente, o nosso padrão, o padrão bíblico de perfeição, de não pecador, é Jesus. E nós, se compararmos a Jesus, somos como as frutas estragadas em meio a outras frutas estragadas. Talvez menos estragadas, mas também estragadas. Ou seja, somos todos pecadores. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Em Romanos, capítulo 5, que nós acabamos de ouvir, nos mostra da onde veio a origem do nosso pecado.
veio do primeiro homem, Adão. Ele, colocado no jardim do Éden, ele tomou a decisão de rebelar-se contra Deus. Adão não foi criado pecador, ele se tornou pecador no momento em que ele virou as costas para Deus e decidiu por uma vida independente de Deus. Ele não queria mais obedecer a Deus e até mesmo a sua comunhão com Deus foi quebrada por causa disso. E Adão, ele é o pai de toda a humanidade. E a Bíblia fala que, como somos descendentes de Adão, nós já nascemos pecadores. E uma evidência que nós somos pecadores, como Adão, é que a morte que veio sobre Adão por causa do pecado também vem sobre nós. Está vendo a evidência? Somos pecadores. Se não fôssemos, nós não morreríamos. Mas porque somos pecadores, a morte é certa. Bom, a nossa natureza carnal está contaminada pelo pecado. E entendendo isso, entendendo que a nossa natureza já é decaída, isso nos ajuda a lidar com a nossa realidade, a entendermos melhor quem somos. E também isso nos leva a compreender a nossa necessidade do perdão divino. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E não somos melhores do que Adão. Assim como Adão rebelou-se contra Deus, não querendo ser submisso à vontade de Deus, mas querendo uma vida sobre a sua própria vontade, assim somos nós, pecadores. Também queremos a nossa vida segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Isto porque somos todos pecadores como Adão. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Evangelho ainda nos anuncia a nossa realidade, que não há nenhum justo, não há um só que busca a Deus de verdade. Não há uma pessoa que ame a Deus como Deus devia ser amado por nós, criaturas dele, filhos dele. Essa é a verdade, que incomoda sim, mas é a nossa realidade. A nossa situação espiritual é uma situação decadente. A Bíblia, ela não nos esconde dessa realidade, que não há um justo sequer, nenhum que faça o bem, nenhum que busca a Deus da forma que deveria buscar. Então a primeira coisa é nós termos a humildade de entender a nossa natureza pecaminosa, que somos pecadores. E não a vaidade, o orgulho, até mesmo o orgulho religioso, de achar que estamos por cima, que nós não precisamos ser repreendidos nem transformados, não precisamos que Deus nos corrija. Isto, na verdade, é uma ilusão. Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus é boa, a lei de Deus é perfeita. E aqui em Romanos nos ensina que ela foi nos dada ao ser humano para nos mostrar o nosso pecado. Diz claramente ali que a lei foi dada para que se cale toda a boca, para que ninguém se exalte, ninguém se ache bom o suficiente para salvar-se a si mesmo. Mas ela aponta cada um de nossos pecados. E ela é boa, ela é perfeita. A lei de Deus, ela aponta para a perfeição, para o caráter santo de Deus. E isso revela os nossos pecados, revela a nossa imperfeição.
Ainda diz que a lei foi dada para que todos sejam culpáveis diante de Deus. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, os preceitos, nos servem para, aprendendo, termos também a ciência que somos pecadores e precisamos da intervenção de Deus. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas suas obras, porque não há como comprar o pecado, não há como retribuir a Deus o pecado que nós cometemos. Não existe isso. O Evangelho vai nos ensinar que a solução para a nossa situação caótica de pecadores é outra. Nós não conseguimos pagar o nosso pecado. A verdade é que apenas o perdão de Deus é capaz de nos justificar e nos trazer liberdade, nos trazer livramento da condenação do pecado. Chegamos a mais um final de uma lição. Lição de número 3, a qual estudamos sobre a nossa condição de pecadores. Nas próximas lições vamos falar mais sobre a solução deste grande problema nosso, que é o perdão de Deus. Vamos falar mais sobre ele. Temos sim uma esperança. Não se desespere. Nós vamos nos agarrar à salvação que vem do próprio Deus. Vamos orar nesse momento? Deus Santo, nós queremos agradecer por estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Agradecer a Deus porque o Senhor nos ensina com a verdade, com a realidade, e nos trata conforme nós somos, pecadores. Porém, também nos trata com misericórdia, porque se o Senhor nos traz o Evangelho, se o Senhor nos traz, ó Deus, a palavra de esperança e de perdão, é porque o Senhor quer nos salvar de nossa condição de pecadores. Nós agradecemos e rogamos que nos conduza à salvação que procede do Senhor. Nos conduza no caminho do perdão do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Fico aguardando você na próxima lição. É franca a porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal avista amor profundo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, pois seu amor infindo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde